Gratidão, sou Mayra Cordeiro, mestre em medicina tradicional chinesa e trabalho com a saúde integral do ser humano. Durante essas 2 semanas eu recebi muitas mensagens sobre saúde emocional. O que é a saúde emocional? Como que as pessoas podem se preservar, se cuidar? E como que essa dinâmica funciona para o autocuidado? Eu sempre falo muito, e talvez seja por isso que despertou interesse nas pessoas, sobre a saúde do corpo, da mente, das emoções. Mas o que é a saúde emocional, né? Então, será esse o nosso tema de hoje, a saúde emocional. E uma pergunta, né? Se vocês têm se preservado, você preserva as suas emoções, você preserva as suas sensações, as suas intuições. O quanto que você se preserva emocionalmente? Eu sei que muitas das vezes, se, né, vamos fazer algum exercício, alguma atividade física, que nós não tenhamos condições de realizar, nós geralmente soltamos, né? Uma coisa muito pesada, vamos na academia, começamos leve, vamos evoluindo até uma carga mais pesada. Mas em relação às emoções, o quanto que você se preserva em relação a problemas, a situações difíceis, em relações emocionais, e muitas das vezes deixar de lado as suas emoções para validar a emoção do outro, para ser aceito pelo outro, e vai se perdendo a sua identidade. Então, a saúde emocional, ela é um tema que trabalha tanto a psicologia, a psicossomática, trabalha-se muito o campo emocional, que é como eu me sinto, né? Isso daí é terapia comportamental, que eu sou apaixonada, trabalho com isso há muito tempo, junto, embasado no Mindfulness. Então, a emoção é como eu me sinto perante determinadas situações. Então, muitas das vezes nós passamos por algumas situações e temos uma sensação. E se você não respeitar a sua emoção, se você não validar e se preservar perante essa emoção que você tem, boa ou ruim, isso vai aumentando, vai gerando muitas sensações incômodas, como estresse, depressão, toque. Então, a saúde emocional é se preservar, é entender como você se sente perante algumas situações, é entender o que as suas emoções te dizem perante algumas pessoas. E não necessariamente que essa pessoa ou essa situação seja ruim para você, mas enquanto você se sentir mal com ela, você precisa se cuidar, precisa se fortalecer para viver essa situação. E aí sim você cria muito mais independência, autonomia, desenvolve o seu bem-estar, né? E eu vejo que muitas das vezes as pessoas elas se expõem muito emocionalmente, se desgastam muito emocionalmente e chegam num ponto que é quando trabalho, tudo bem, uma noite, e quando iniciamos o nosso trabalho de terapia, a pessoa já está tão fragilizada emocionalmente, já está tão exposta, perdeu assim muito do seu prazer, da sua alegria, da sua vontade, das suas decisões. Então você pergunta para você o que você gosta, não sei. O que você quer fazer, não sei. Então, quando vamos vendo que ao passar do tempo a pessoa ela vai perdendo os seus sentidos, significa que ela tem uma fragilidade emocional. E as emoções, elas hoje são validadas pelo órgão mundial de saúde. Então, hoje, nós podemos requerer a nossa saúde mental e emocional como um bem-estar, não só o físico, não só a doença, mas as emoções. Então, a ansiedade é uma síndrome que é gerada por uma disfunção emocional. É uma sobrecarga emocional, é uma sobrecarga de responsabilidade, é fazer várias coisas que às vezes tem vontade, às vezes não tem vontade, às vezes vai contra os seus princípios. E quanto mais você vai se afastando do seu objetivo, do seu desejo, do seu anseio, das suas crenças, do que você acredita e que sente, mais distante você vai ficando das suas emoções e mais desgastado emocionalmente você pode ficar. Por exemplo, você sai com seus amigos ou com seu companheiro ou companheira para ir jantar. E aí você fala, né, você, aonde vamos jantar?
Aí a pessoa ela dá uma sugestão e você não gosta daquela comida. Você vai naquele lugar? Se você não se sente bem perante uma fala, perante um comportamento de alguém, você consegue estruturar, colocar o teu limite? A saúde emocional, ela depende de 3 principais fatores. O fator relacionamento, que é como eu me relaciono, a minha qualidade de relacionamentos. Como eu me cuido e quanto eu me conheço, autoconhecimento. Então, para eu falar das minhas emoções, para eu falar do que eu quero e que eu não quero, para eu colocar um limite nas minhas relações, nos meus comportamentos, nas minhas atividades do dia a dia, eu preciso me autoconhecer, né? E saber dizer sim e não, né? Que a gente chama de equivalência postural. Então, se aquela situação pode te agredir emocionalmente, você diz não. Se aquela situação vai te fazer feliz e você tem vontade de aceitar e de aproveitar aquele momento, você diz sim. Muitas das vezes as pessoas deixam de fazer as coisas que gostam, então dizem não para as coisas que gostam, para dizer sim a coisas que sobrecarregam tua mente e tua emoção. Então, olha que oposição. E quando isso acontece, as emoções elas ficam super desgastadas, a pessoa fica no lugar pensando que e se tivesse acontecido dessa forma? E se eu tivesse escolhido diferente? E se eu tivesse agido de uma forma diferente? Então, quando nós vemos a saúde emocional nessa totalidade, nós conseguimos perceber, né, como que estão os meus relacionamentos, como está a minha rotina, como que está meu dia a dia, como que eu posso estar perto de outro ser humano e como que eu me sinto com isso. Eu tenho frequentado lugares ou eu tenho encontrado pessoas que me fazem sentir mal, então eu não estou me preservando, não é verdade? E o quanto que vocês fazem isso com vocês, né? Muitas das vezes está numa situação super desagradável e mantém-se durante muito tempo para tentar aprovação, dando desculpas, insistindo. E muitas das vezes a questão é muito mais simples, é entender por que que isso está te incomodando, por que que isso dentro de você é ruim. E quando você vai buscando esse autoconhecimento, você vai vendo as situações que você precisa se desenvolver para poder enfrentar, quais são as situações que são importantes vocês se preservarem e quais são os momentos que são gostosos, que você aproveita, que você se sente feliz, que você se sente leve, menos sobrecarregado. E aí você vai dosando com o tempo. Dosa o comportamento, dosa a situação. Tudo bem? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós estamos falando da saúde emocional, como é gostoso perceber as nossas emoções e validá-las, entender quando estamos no nosso limite para poder preservar-nos e como que nós podemos aplicar isso na nossa vida. Então, a saúde emocional ela é uma saúde extremamente importante. Hoje ela já é validada na OMG, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, hoje já tem uma validação muito maior como é importante manter uma qualidade de vida, uma qualidade emocional, que as emoções, elas dependem de alguns fatores para nós podermos viver de uma forma mais saudável, que é entender como nós nos sentimos nos nossos relacionamentos, o autoconhecimento, como que eu me sinto no meu dia a dia comigo, como eu me sinto em perante relacionamentos e como eu reajo a algumas situações, positivamente ou negativamente. E também como que eu lido com essas situações de uma forma mais direta ou indireta. Quanto que eu consigo dizer sim para as coisas que eu realmente gosto e quanto que eu consigo dizer não para aquilo que realmente me fere, o que naquele momento eu não consigo realizar. Muitas das pessoas, muitas vezes, dizem muito sim a muitas tarefas e dizem muito não àquilo que realmente é importante para ela. Então, eu acredito que o sim e o não ele tem que ter um equilíbrio muito grande, uma sinergia muito grande. Então, se eu estou vivendo um momento que eu preciso me preservar, eu preciso entender o que é nocivo
E a situação, as pessoas, ou as condições que me desfavorecem, que drenam minha energia, que me deixam vulneráveis, que me deixam mal, eu vou ter que nesse momento dizer não, para poder entender por que que isso acontece dentro do meu ser. E isso é importante, é olhar para o seu ser, que não independe do que acontece externamente, mas como que o teu interno se manifesta em relação a isso, se expressa em relação a isso. E quando se faz um equilíbrio do que está acontecendo externamente, que são as situações, com o que acontece internamente, que é como você se sente, aí você consegue definir o que é bom, o que é ruim para você, o que você precisa se desenvolver mais, o que você precisa se fortalecer mais, o que você precisa entender um pouco mais porque aquilo é ruim para você. Existem relacionamentos que são tóxicos, existem pessoas que são mais fáceis, mais difíceis de lidar, mas o quanto que você olha e analisa isso para desenvolver a sua saúde emocional? Quanto de pensamentos positivos você tem buscado no seu dia a dia? Quantas emoções e pessoas e momentos positivos você tem desenvolvido no seu dia a dia? Quanto das comidas, do lazer e da criatividade você tem desenvolvido no seu dia a dia? Esses são pilares para você buscar o seu desenvolvimento, para você buscar a sua saúde emocional, para você se preservar, para você não pegar um problema para resolver mais do que você tem forças emocionais para acarretar. E se desenvolver emocionalmente não só para lidar com problemas, mas para buscar a sua felicidade, para você entrar num padrão de alegria, para você ser comemorativo, para você realizar os seus sonhos, para você viver. Então, a saúde emocional ela é tão importante quanto a saúde física, não é verdade? A saúde emocional não é só não sentir dor, mas é ser feliz, é sentir alegria, ter os seus sentidos expandidos para viver um momento positivo, um momento agradável, com partilhas positivas e agradáveis. E isso demanda de muita escolha. Quais são as escolhas que você tem que fazer nesse momento para ser feliz? Quais são os momentos que você vai ter que escolher para você enfrentar ou para você se preservar? Quais são os relacionamentos? Quais são as situações que te drenam a energia, que te enfraquecem? E quais são aqueles que te deixam bem, que você se sente leve? E como que você está com você? A saúde emocional começa nas emoções, internamente. Pela psicologia comportamental, eu preciso entender como que as minhas emoções, elas abrem meu prisma de realidade, não é verdade? Então, independente do que acontece lá fora, como eu me sinto em relação a essa situação? Como que eu posso me acolher, me tratar, me perceber e me desenvolver para ficar mais forte para lidar com essas situações? Então, muitas das vezes, principalmente a ansiedade, a depressão, o toque, às vezes as crises, né, emocionais que se tem, é porque muitas das vezes as emoções estão tão desgastadas por ter que resolver, por ter que lidar com várias situações, poucos momentos de felicidade, muitos momentos de estresse, que a pessoa fica super desgastada. E aí a mente não para, porque é só ter que fazer, ter que realizar. As emoções elas estão super machucadas, estão super desestruturadas e não consegue mais sentir a alegria. Então, muitas das vezes a pessoa aumenta a medicação porque não consegue se sentir bem. Tem o consumo de álcool porque não consegue se sentir bem. Busca assistir muitas coisas para buscar uma informação que te gere uma sensação. Mas é agora de dentro para fora. Você olhando as suas emoções, se desafiando a viver as suas emoções, se desafiando a viver a sua mente, desafiando a buscar aquilo que é importante para você. Então, para cada pensamento ansioso, busque na sua mente o que eu posso fazer para ser melhor. Né? Se você tem uma situação que fica muitas das vezes te recorrendo, te gerando uma sensação, uma emoção ruim, busque um pensamento que você possa buscar a felicidade. E aí você começa a viver essa felicidade, começa a viver essa sensação no seu corpo, na sua mente, você começa a elevar-se com isso. E aí, quando você tiver um momento de estresse, você terá muito mais condições de lidar
com essa situação, de uma forma direta ou indireta, tá bem? Então, é um processo de aprendizado contínuo, é um olhar a cada dia um pouco mais para você, para suas emoções. Então, comece aos poucos olhando como que eu me sinto perante determinada situação e como eu gostaria de me sentir. Então, se você vai, por exemplo, numa festa e se sente super desagradável, como que você pode fazer essa situação ser mais positiva? Você pode não ir na festa, você pode ir com uma pessoa que você sente segurança, você pode falar para um amigo, olha, hoje eu preciso tanto que você fique do meu lado. Isso você resolve. Isso te dá um acolhimento emocional, porque você sabe como você vai se sentir. Porque não adianta você ir para a festa e falar assim, não vai ficar tudo bem, porque não vai. Não adianta ter um pensamento positivo se você não desenvolvê-lo ao longo do tempo. Né? Não adianta passar maquiagem se lá dentro estiver muito triste. Então, falar, olha, eu quero muito ir nessa festa, eu quero muito estar nesse momento, eu gostaria que fosse muito bom, você pode me ajudar? Ou realize uma sessão terapêutica antes de realizar esse processo, pegue esse problema, essa situação, desenvolva numa terapia. Né? Eu gosto muito de trabalhar o EFT, que é Emotional Freedom Technique, que é liberação de memórias traumáticas, para você poder desenvolver esse processo, né? Para você poder enfrentar essas situações que te geram medo, angústia. Mas é importante se preservar. Dizer mais sim ao que você gosta, dizer mais não porque te incomoda, até você entender o contexto geral, até você se fortalecer para ter mais forças, mais condições, mais emoções saudáveis para você lidar com esse processo. Então, olhar para as suas emoções, entender aquilo que te faz bem, entender aquilo que te faz feliz, entender aquilo que te desperta a viver é muito gostoso. É muito gostoso buscar novos momentos, é muito gostoso buscar bons relacionamentos. Eu gosto sempre de perguntar para os pacientes, né, para a saúde emocional, o que você gosta de fazer? Se você gosta de pintar, entre num grupo de pintura, onde vocês terão a mesma linguagem, terão os mesmos interesses, terão coisas, afinidades para trocar. No final de semana, vocês vão fazer algo que seja em comum. Porque quantas das vezes você está cercado de pessoas que não fazem o menor sentido na sua vida? Então, busque seus interesses, busque construir relações que te agreguem, que te fortaleçam, que te façam bem, que você consiga se desenvolver, que você consiga crescer, pessoas que consigam ouvir o seu não. Eu vejo muitas das pessoas que, é até uma frase que eu sempre falo, pequenas permissões, grandes invasões. Tem pessoas que elas se dão tanto, se doam tanto, que elas perdem o seu espaço emocional por se doar muito para o outro, e quando ela se vê, o outro se foi e ela ficou acabada, ficou arrasada, ficou com muito pouco, pouca emoção, muitas vezes pouco financeiro, ficou com pouco. Por quê? Porque ela se doou tanto para uma aprovação, porque ela gostava da pessoa, porque... Então, o que valeu esse doar? Né? O quanto que você se doa, o quanto que você se ama, o quanto que você traz essa força pessoal para você, o quanto que você multiplica o que é bom para você multiplicar para o outro, para sua saúde emocional. Então, não é verdade? Olha quantas situações, né? Como é difícil isso. Então, uma coisa que eu aprendi aqui no Japão, e eu gostaria de compartilhar com vocês, o relacionamento brasileiro, nós temos esse comportamento que nós podemos desenvolver uma saída estratégica para ele, mas o brasileiro ele tem uma relação muito simpática. Então, se eu gosto de você, nós vamos ser amigas intensamente, até que algo muito ruim aconteça, porque acaba se abrindo demais, e aí cada um vai para o seu lado. E as duas partes saem muito feridas. Então, começa do 100 e termina no 0.
Aqui no Japão, eles fazem ao contrário nos relacionamentos. Isso foi um aprendizado que eu gostei muito e eu acredito que para a parte de relacionamento seja a chave para muitas questões. A gente começa no zero, se conhecendo, escutando, falando, construindo, até chegarmos num ponto que estamos na plenitude. Ou seja, eu te conheço, mas mantenho o meu espaço, você me conhece e mantém o seu espaço, e cada um vive a sua história e nós compartilhamos. Então, nós vivemos da empatia. Eu entendo você, você me entende, não há culpa nem julgamento, e nós desenvolvemos o nosso relacionamento, a nossa relação. E aí eu vivo a minha saúde emocional de uma forma muito mais saudável, de uma forma muito mais preservada, limitando o meu espaço físico, emocional, quanto que eu consigo me doar, quanto que eu posso receber, tanto de momentos felizes quanto de problemas meus e dos outros. E aí nós vamos construindo uma rede emocional mais positiva. Então, se eu não tenho condições de ir numa festa, ou de encontrar com alguma pessoa, ou de comer algo, ou de fazer alguma coisa que vai me gerar um mal-estar, é uma pergunta muito íntima. Por que que eu estou me sentindo assim? E nesse momento, eu devo enfrentar ou eu devo me preservar? Eu devo acolher as minhas emoções ou eu tenho que me desafiar? As duas respostas são conscientes, porque se você entrar num desafio, você vai saber qual é o seu ponto final. Se você entrar na sua preservação, você saberá que é por você que você está fazendo isso, pelo seu autocuidado, pela sua saúde física e emocional e mental. E aí isso traz um significado muito grande. Isso traz uma consciência muito grande. Isso traz um tratamento, um autocuidado muito grande. Que você vai saber o porquê que você está tomando essa decisão. Não é eu vou na festa por causa do outro. Eu vou fazer isso por causa do outro. Você vai saber os sabores que você quer. E aí você pode decidir. Aí você pode se cuidar. E aí, quando você sentir ansiedade, ou medo, ou angústia de viver uma situação, você vai ter mais condições de se analisar e de se cuidar. Na verdade, então, olhe para você, porque quem cuida de si cuida do outro, né? Nós temos, às vezes, a percepção de que cuidar de nós mesmos é um egoísmo, só que eu só posso dar para o outro o que eu tenho. E muitas das vezes as pessoas, uma violação emocional, dá para o outro o que gostaria de receber. Então eu gostaria de receber amor e atenção. Então eu dou amor e atenção para a pessoa recebe e vai embora. E aí? Ela não sabe que você está fazendo isso, ela não sabe porque a culpa não é dela. Então, se você gosta e você gostaria de receber amor, atenção, carinho, alegria, felicidade, diversão, desenvolva em você. Reconheça em você, traga para você, eleve as suas emoções por você. E aí você pode doar para o outro, pode se entregar para o outro, pode ser feliz com o outro. Mas se preservar e construir a sua saúde emocional é muito importante. É trazer a sua vida, a sua alegria diariamente.